Olá, bom dia. Meu nome é Jonas Luiz da Silva Vírgula de Capuí. Hoje é terça-feira, 11 de outubro de 2016. Hoje eu vou continuar falando sobre o Império Romano e sobre Júlio César, parte 4. Ao vivo, direto da Academia Lato Sensu, do Instituto de Capuí Filmes. A justiça de Júlio César não conhecia misericórdia, mas nunca se desviava de seus objetivos para torturar ou desprezar uma coisa inútil. Isto era visto na época como um sinal de humanidade, muito maior do que grande parte das outras autoridades militares da época eram capazes de possuir. Se você não assistiu o vídeo de ontem, volte lá e assista para melhor compreender e sobre essa história. Mortos os piratas que fez Júlio César para procurar e cumprir a promessa que fizera àqueles que o ajudaram. Ele simplesmente tomou os 50 talentos de volta e pagou aqueles que lhe tinham emprestado o dinheiro. Do restante dos bens que tinham os piratas, não ficou com nada. Distribuiu tudo entre os voluntários que o tinham ajudado a capturá-lo. Nesta história toda, um jovem havia feito guerra e condenado criminosos sem autoridade legal alguma. Era uma surpreendente e inacreditável usurpação do poder. Mais surpreendente ainda, porém, foi que ninguém reclamou e obteve os elogios de todos, por incrível que possa parecer. A narrativa deste episódio mostra bem as qualidades que fizeram do futuro general Júlio César o delírio de seus soldados nas Gálias. Mas tal como está contado na história, é mais do que uma simples curiosidade. Essa história da juventude de Júlio César, que está descrita toda a sua personalidade que, juntamente com a situação política da época, permitiu a um homem quase desprovido de recursos, relegado ao trabalho de vigiar uma fronteira distante, em poucos anos, se tornar o senhor do mundo e transformar a República Romana no império sob o comando perpétuo de um só homem. Por incrível que isso possa parecer. Personalidades deste tipo, porém, e são como moedas de duas faces. Conforme veremos. Assim como ela seria uma grande parte responsável pelas vitórias de Júlio César, veio mais tarde a ser responsável também pela sua morte prematura. Continuando, porém, nossa história, mortos os piratas de Pérgamo, Júlio César embarcou novamente para Rhodes, onde passou alguns anos aprendendo a arte da oratória. Para ele, falar bem, como é hoje, para os grandes tribunos, nenhum pirata ousou causar-lhe quaisquer novos transtornos. Usou posteriormente o seu talento adquirido nestes anos de estudos, não só como orador, mas também como escritor, redigindo ele próprio um livro, a narrativa de suas guerras de conquista no norte da Europa, sob o título de A Guerra da Gália, ou como é mais conhecido no original latino, De Bello Gallico. Este livro veio a se tornar, juntamente e com as obras de Cícero, o principal clássico da língua latina, até hoje,
estudado por todos aqueles que desejam aprender esta língua na sua forma considerada mais perfeita. É bom lembrar que o latim mal falado e mal escrito deu a língua portuguesa, que o latim mal falado e mal escrito deu a língua francesa, que o latim mal falado e mal escrito deu a língua espanhola, que o latim mal falado e mal escrito deu a língua inglesa. Mais tarde, ouvindo falar destas vitórias de César nas Gálias, o Senado romano tomou e enviou uma intimação a Júlio César ordenando a sua volta a Roma e declarando extinto o prazo de seu generalato. Júlio César aceitou a ordem de retornar a Roma, mas não a extensão do seu generalato. Fez questão de voltar a Roma acompanhado de seu exército, e os senadores amedrontados não só tiveram que aceitá-lo como general, como também nomeá-lo cônsul vitalício da República Romana. César passou a governar a República Romana como se fosse um rei, embora não tivesse tal título. Em sua época, ou pouco antes, os romanos conquistaram toda a parte oriental do Mediterrâneo. Isto é, conquistaram a Grécia, a Ásia, o Egito e o norte da Arábia. Destruíram também, em caráter definitivo, todas as frotas de piratas que infestavam o Mediterrâneo, o qual assim se tornou seguro e facilmente navegável por quaisquer barcos comerciais e de transporte. Pouco antes de César tornar-se o cônsul vitalício, Pompeu havia invadido a Palestina e conquistado o povo judeu para a República Romana. Muitos judeus foram deportados para a cidade de Roma, onde acabaram formando uma grande colônia, e outros emigraram para cidades gregas, onde estabeleceram sinagogas em suas principais cidades. Entretanto, Júlio César poderia ter governado sabiamente a República Romana se tivesse procurado fazê-lo de comum acordo com o Senado, coisa que esta instituição teria tolerado de bom grado, com certeza. Em vez disso, porém, preferiu governar com manifesto desprezo pelos senadores e com medidas frequentemente ostensivamente humilhantes para com a instituição senatorial. O resultado que acabou colhendo foi que, poucos anos depois, ao entrar no recinto do Senado, uma multidão de senadores, entre os quais se achava o seu filho adotivo, Brutus, o apunhalou impiedosamente. Depois de vários acontecimentos, o poder acabou passando para Otávio, também filho adotivo e herdeiro de Júlio César, qual, de uma certa forma, estabeleceu um pacto com os senadores, pelo qual passaria a governar Roma de comum acordo com o Senado, e em troca o Senado lhe conferia o título de príncipe, imperador e augusto. Roma, assim, deixava de ser a república e passava a ser um império. E foi nesta época do imperador Otávio César Augusto que, do outro lado do mundo de então, sem fazer qualquer alarde, Jesus Cristo nasceu em um estábulo de Belém de Judá. O imperador queria saber as proporções do império que havia herdado. Pela primeira vez na história, ordenou um recenseamento completo de toda a população dos domínios romanos, mandando que cada um se cadastrasse na sua cidade de origem,
Foi assim que José, esposo de Maria, encaminhando-se para Belém, sua cidade natal, para cadastrar-se, foi surpreendido pelo nascimento de Jesus, sem que houvesse vagas nas hospedarias da cidade. A partir do império de César Augusto, poucos anos antes do nascimento de Jesus, iniciou-se na história um período de alguns séculos conhecido como a Pai Romana. Ora, devido à sabedoria com que era governado o império, devido também ao domínio quase que total de todo mundo conhecido, pela primeira vez na história cessaram as guerras, quase que completamente. É bom saber que de lá para cá não tem um dia sequer no planeta Terra que não tenha guerra, infelizmente. E com o fim da pirataria no mar Mediterrâneo, facilitaram-se as comunicações entre todos os principais partes do império, interligando-se, que estavam pelo Mediterrâneo. Os romanos, ao conquistarem cada nova nação, sempre respeitavam não só as leis próprias, como inclusive os governantes que as regiam. Eles apenas acrescentavam às leis locais outras leis romanas e aos governos locais outro governador nomeado por Roma, que era responsável pelo exército na região, pela arrecadação dos impostos e pela execução de algumas das leis essenciais, como os julgamentos, em que era dado a sentença de morte, que somente poderia ser sentenciada pelo representante de Roma. Este sistema foi geralmente tão benéfico para ambas as partes que houve diversos casos de reis que, ao morrerem, deixavam em testamento seu reino, não aos seus herdeiros, mas aos romanos, por incrível que isso possa parecer. Amanhã continuaremos a falar sobre a civilização romana, direto da Academia Lato Sensu, ao vivo, do Instituto Icapuí Filme. Deixe aqui a sua opinião, assine o nosso canal no YouTube. Eu sou Jonas Luiz da Silva, de Capuí. Curta, compartilhe, indique aos seus amigos. Bom dia e até amanhã com a continuação desse estudo sobre a civilização romana.